Negar a si mesmo. Uma tarefa não muito fácil para muitos cristãos, ou vamos dizer para esmagadamente maioria dos cristãos. Mas é uma atividade que nós devemos fazer diariamente. Devemos negar o nosso próprio eu para viver a vontade de Deus sobre nossas vidas. A palavra vai dizer, logo em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Hoje a palavra nós vamos falar sobre 5 significados do negar a si mesmo e nos aprofundarmos um pouco mais nessa realidade de Lucas capítulo 9, versículo 23. Bora para a palavra. Irmãos, o primeiro tópico que eu quero trazer para a nossa discussão de hoje é seguir a vontade de Deus. Esse é o primeiro significado de negar a si mesmo. A partir do momento em que nós negamos os nossos desejos, os nossos interesses, nós vamos começar a viver de fato aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, precisamos aprender a negar aquilo que a nossa carne pede para que possamos viver pelo Espírito. Isso é uma tarefa nada fácil. Viver a vontade de Deus envolve muita coisa, envolve termos fé nele, de que as coisas vão acontecer. É ter fé e a esperança de que as coisas vão vir, porque o nosso coração está focado nele e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas viver a vontade de Deus, às vezes, exige de nossa parte, às vezes, o nosso tempo. Vamos precisar gastar o nosso tempo em um relacionamento com Ele, nos aprofundando nele, buscando conhecer mais sobre Jesus, sobre quem Ele é e a importância dele para a nossa vida e o que Ele tem para a nossa vida. Então, o primeiro tópico que nós precisamos ter em nossos corações, que negar a si mesmo é negar as nossas vontades para viver e servir ao Senhor conforme Ele quer para as nossas vidas. E o segundo tópico que eu quero trazer do significado de negar a si mesmo é superar o egoísmo. O egoísmo, ele nos afasta de Deus. O egoísmo, ele pressupõe de que nós somos superiores às pessoas ou a alguém ou a algo. Só que nós, na posição de cristão, na posição de alguém que negou a si mesmo, nós estamos dizendo que nós não somos superiores a ninguém e que só há um único ser que é superior a nós, que é Deus. E nós precisamos aprender a largar o egoísmo. Nós precisamos entender que nosso papel como cristão é largar esse sentimento para que nós possamos de fato nos aproximar das pessoas, ajudar as pessoas que estão necessitadas. Às vezes, pelo fato de sermos egoístas e pensarmos só em nós, pensarmos só em nossos desejos, nós esquecemos de que outras pessoas estão passando por problemas, assim como nós, e que precisam da nossa ajuda. Pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam de uma oração, que precisam de uma palavra, uma pessoa que está precisando de um remédio, pessoas que estão morando na rua e que precisam da ajuda da igreja para poder sustentar. Só que o nosso egoísmo nega tudo isso, o nosso egoísmo fecha os nossos olhos para essa realidade. Mas nós precisamos ser empáticos com as pessoas. Nós precisamos ter empatia pelas pessoas que precisam ouvir uma palavra, que estão precisando de um apoio. E nós precisamos ser esse apoio. Temos que negar o nosso eu e os nossos desejos para que nós possamos também enxergar a dor do outro, a necessidade do outro e não só a nossa. Negar a si mesmo é também enxergar no outro que o outro tem uma necessidade, que o outro precisa de um apoio e esse apoio precisa vir de nós. Então que nós possamos quebrar o nosso egoísmo, que o Senhor venha agir em nosso coração, que Ele venha quebrar esse egoísmo e que nós possamos ser uma pessoa mais empática, uma pessoa que tem um coração voltado a apoiar e ajudar outras pessoas. E o terceiro ponto que eu quero trazer para a nossa discussão hoje sobre o significado de negar a si mesmo é abandonar os pecados. A partir do momento em que nós estamos falando que nós estamos negando a nós mesmos e estamos focados no Senhor, nós precisamos deixar o pecado de lado. Nós precisamos viver uma vida de santidade, de santificação. Meu irmão, somos seres pecadores, somos humanos, nós somos falhos, nós pecamos todos os dias, mas nós precisamos buscar a santificação, precisamos buscar em Cristo a solução para o nosso pecado, nós precisamos nos aprofundar em um relacionamento com Jesus para que nós possamos nos livrar desse pecado. Então, quais são as chaves para que nós possamos deixar o nosso pecado? É a oração, é a leitura da palavra e também é o jejum.
E uma frase que eu gosto muito e que eu coloco no meu coração é: para nos afastarmos do nosso pecado, nós precisamos nos aproximar daquele que um dia morreu para que o pecado não mais existisse. Que morreu pelos nossos pecados, morreu por nós em uma cruz. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Jesus, porque é Ele que um dia morreu pelos nossos pecados, pelas nossas dores. Ele que se entregou por nós. E é Ele que vai nos ajudar a superar esse pecado. É quando nós nos voltamos a Ele, é quando negamos a nós mesmos e carregamos a nossa cruz diariamente e focamos em Jesus, é que os nossos pecados, eles serão diariamente diminuindo em nosso coração, diminuindo em nossa carne, porque nós vamos começar a viver mais pelo Espírito e queremos alimentar ainda mais esse Espírito e não a nossa carne. Claro, negar o nosso pecado não é fácil, mas nós precisamos nos esforçar. E esse esforço, essa força para negarmos a nós mesmos diariamente, carregando nossa cruz diariamente, é Jesus. E nós precisamos ter o foco nele, porque é ele que vai nos ajudar diariamente a vencer os nossos pecados. E o quarto ponto que eu quero trazer é sobre o significado de negar a si mesmo. É que nós precisamos renunciar os bens materiais. A palavra vai dizer em Lucas capítulo 18, versículo 22, que Jesus ele disse a um jovem rico: só falta uma coisa, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esse jovem rico ele acabou não largando o dinheiro, ele não acabou deixando os bens materiais de lado. E por que ele não fez isso? Porque o coração dele, apesar de querer de alguma forma seguir Jesus, o coração dele querer de alguma forma seguir Jesus, fazer a vontade dele, ser um dos discípulos dele, o coração dele ainda estava preso a algo desta terra. E nós temos que entender que se há algo no nosso coração que nos prende nessa terra, é algo que nós precisamos largar, que nós precisamos abandonar. Ainda mais quando estamos falando de bens materiais, quando estamos falando de dinheiro. A partir do momento em que Jesus chegar em você hoje e perguntar: ei, você quer realmente me seguir? Então vende tudo que você tem, larga tudo que você tem de bem material, vende tudo, vem e siga-me. Qual que seria a sua resposta? Se a sua resposta fosse não, Jesus, não tenho como eu largar tudo isso, nós precisaríamos nos preocupar, porque o nosso coração não estaria em Cristo, o nosso coração estaria naquilo que nós não conseguimos abandonar para segui-lo. Então negar a si mesmo, também negar os desejos de bens materiais que nós temos às vezes presos aqui na terra, de dinheiro, casa, carro, roupa, enfim, nós precisamos negar isso também. E o último ponto que eu quero trazer, para falar um pouco sobre o que é negar a si mesmo e viver a vontade de Deus, carregar a nossa cruz diariamente, seria enfrentar a perseguição. A palavra vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, é dito: de fato, todos os que desejam viver piedosamente, ou seja, profundamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ou seja, negar a nós mesmos e viver a vontade de Cristo significa que de alguma forma nós seremos perseguidos. As pessoas vão apontar, as pessoas vão julgar, negar a nós mesmos e viver a vontade de um Deus que muitas vezes as pessoas não acreditam, zombam, caçoam da cara desse Deus. Nós vamos sair como bestas, como idiotas, e seremos perseguidos. Mas nós temos que ter essa noção em nossa mente. Nós precisamos entender isso, que de alguma forma nós seremos perseguidos. Mas nós precisamos confiar em Cristo, ter a nossa fé nele, que apesar dessa perseguição, as coisas darão certo para nós, que nós estamos no caminho certo, que apesar de negarmos a nós mesmos e ver a vontade de um Deus invisível, nós temos fé nele, nós temos fé nesse Deus invisível e de que as coisas vão acontecer, que as coisas vão dar certo, independente da nossa situação atual, e que nós não negaremos esse Deus para viver outras vontades, para viver as outras coisas, porque nós negamos a nós mesmos e agora nós vivemos a vontade de Deus. Irmãos, essa foi a palavra de hoje. São os 5 maiores significados de negar a si mesmo. E se vocês querem que eu me aprofunde em algum desses temas mais especificamente, mais aprofundadamente, deixe nos comentários. Fala: Mateus, o tópico 4 que você comentou, falem mais sobre isso, eu achei muito interessante.
Coloca no comentário também o que você achou dessa palavra. Você concorda, você discorda de algo que eu disse? Coloque aí nos comentários. Também não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar a outras pessoas sobre negar a si mesmo. E eu espero que tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é para dizer que, não é fácil negarmos a nós mesmos, mas precisamos viver em Cristo, precisamos focar nele, negarmos a nós mesmos, abandonar os nossos pecados, os nossos desejos por dinheiro, bem materiais, coisas que nos prendem nessa terra. Nós somos seres celestiais e viveremos no céu, e não podemos nos apegar em coisas terrenas, mas nas coisas que são do alto. E que nós possamos negar a nós mesmos e nós possamos nos apoiar um ao outro nessa jornada que não é nada fácil. Então, irmãos, compartilhe essa mensagem, curte, deixe o seu comentário para que mais e mais pessoas possam ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!